a apresentação de recrutamento. Vai entrar aí para vocês daqui a pouquinho. Ok? Vamos exibi-la para ficar maior para vocês. Muito bem, gente. Então, hoje a gente trabalha o recrutamento, é uma das atividades do subsistema de provisão de recursos humanos. Hoje eu coloquei um presente ali para vocês, coloquei o nosso símbolo da administração no slide, tá? Então, para a gente também, né, reforçar que o nosso é o curso técnico em administração. Então, nós podemos, quando a gente fala de recrutamento, é muito comum a gente falar junto a palavra seleção. Então, recrutamento e seleção. Por quê? São duas atividades que acontecem uma em sequência da outra. Então, a gente tem o fluxo de R e S, o fluxo de recrutamento e seleção. Como é que funciona esse fluxo? Normalmente, nós identificamos quais são as necessidades de recursos humanos. Então, o que a empresa vai precisar de pessoal? Detalhamos o perfil. Se a gente tiver aquela descrição de cargo que a gente trabalhou na semana passada, fica muito mais fácil, porque a gente já tem esse perfil detalhado, né? Nós temos a descrição e análise do cargo, ou seja, a gente tem o detalhamento das tarefas, das atividades, e também qual o perfil que uma pessoa que vai exercer aquele cargo deve ter. Então, quais os conhecimentos, quais as habilidades, enfim, a gente tem essa clareza. Se a gente não tiver esse documento de descrição e análise de cargos, aí, nesse momento, a gente vai ter que parar e vai ter que detalhar esse perfil, tá? Depois, nós vamos identificar as fontes de recrutamento, ou seja, onde iremos anunciar essas vagas. Lembrando que a gente deve sempre tentar chegar no nosso público-alvo. Então, se o nosso público-alvo são candidatos que passam na frente da empresa, talvez um cartaz, né, na portaria, na vitrine, se for uma loja, possa ser interessante. Se o nosso público-alvo é um público usuário de internet, talvez anunciar a vaga na internet possa ser mais interessante. Então, eu tenho que, de acordo com aquele público, identificar quais as fontes de recrutamento eu vou utilizar para esse processo. Depois, eu vou executar o processo e vou receber, normalmente, os currículos. Faço uma pequena triagem, né, porque às vezes a empresa recebe muitos currículos, não tem como chamar todo mundo para entrevistar. Tem que fazer, né, uma peneira, né, uma triagem, vou ter que escolher aqueles que atendem os requisitos mínimos que a empresa deseja. Ou até mesmo já selecionar os melhores currículos, depende do volume de currículos que a gente recebe. Então, depois disso, vou chamar as pessoas, vou recebê-las, cada uma vai ter o seu horário, e vou fazer o processo seletivo. Nesse processo seletivo, eu posso utilizar várias técnicas. A gente vai ver essas técnicas na próxima semana. No final, eu devo ter o candidato que foi escolhido. E aí eu vou me questionar, o processo foi bem sucedido? Eu só tenho duas alternativas de resposta, ou sim ou não. Se sim, né, então, ok, decidimos selecionar aquela pessoa, vamos entrar em contato com ela, informá-la, pedir os documentos para contratação, verificar se ela quer mesmo a vaga, e aí contratar. Se a gente não chegou no final do processo e não conseguiu aquele candidato que nós gostaríamos, bom, aconteceu algum problema, então vou ter que questionar os motivos e talvez eu tenha que refazer todo o recrutamento e o processo seletivo, tá? Então, nós mesmos no Instituto, agora a gente está nessa semana, a gente vai ampliar o prazo até o início da próxima, fazendo um processo seletivo para um professor temporário. Até agora a gente recebeu 3 inscrições, a gente está acompanhando, né? Vamos ver, a gente espera que no último dia tenha um volume maior, né? Normalmente as pessoas deixam para a última hora, e acredito, né, que com esse número talvez, né, a gente consiga ter o candidato que a gente gostaria, porque a gente já está refazendo esse processo. No início do ano, eu acho que foi em fevereiro, por aí, teve o mesmo processo e a gente não conseguiu candidatos, porque são vagas muito específicas, né? Então, foi um processo mal sucedido. Agora, nesse novo, a banca decidiu flexibilizar alguns requisitos, porque com requisitos muito rigorosos,
às vezes não se consegue o candidato. Bom, então o que é o recrutamento? Aqui temos o conceito, um conjunto de procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da organização. Então, é ótimo, né? Se a gente conseguir pessoas qualificadas, com experiência, com um bom perfil, que agreguem para o negócio, é tudo que a empresa quer. E de onde vem isso? A partir dos dados identificados no planejamento de RH. Então, a partir disso, a organização oferece ao mercado de trabalho as oportunidades de emprego que pretende preencher. E para ser eficaz, esse processo de recrutamento deve atrair um contingente de candidatos em número e qualidade suficiente para abastecer adequadamente o processo de seleção. O que significa essa frase? Que esse processo de recrutamento, de divulgação das vagas, de atração dos possíveis candidatos, o objetivo é que se consiga um número razoável de candidatos, né? Não só em número, mas em qualidade. Eu posso ter recebido 200 currículos, ter 200 candidatos, mas de repente nenhum deles tem algum requisito básico que eu estou pedindo. Aí não serve, eu tenho o número, mas não tenho a qualidade que eu gostaria. Então, eu tenho que ter um bom número de candidatos para poder escolher e na qualidade suficiente. O que é um bom número? Depende, né? Depende do que, como é que a empresa encara esse processo, do tipo de cargo. Às vezes eu posso ter um candidato só e aquele candidato ser excelente, mas é difícil, né? Daí não se tem muita opção de escolha. Mas é legal ter pelo menos assim, uns 5, 10, 20 candidatos, já seria interessante para ter um poder de escolha melhor. Quais são as fontes, então, de recrutamento? Bom, a organização pode buscar candidatos, às vezes dentro dela mesmo, que é o processo de recrutamento interno. É aproveitar pessoas que já fazem parte do corpo de funcionários da empresa e que possam ser promovidas, enfim, convidadas a ocupar outras vagas que surgem dentro da empresa. É uma possibilidade. Mas também olhar para fora, né? Às vezes até para outras empresas. Tem empresas que buscam pessoas no concorrente até, né? São pessoas, às vezes, que se destacam na sua área de atuação, e a empresa, né, tem uma pessoa com experiência e tenta captar aquele talento. Pode buscar em empresas, em escolas, em universidades, instituições de ensino. Então, nós no Instituto recebemos, muitas vezes, vagas de empresas que querem divulgar os nossos alunos. Então, para isso, a gente tem um setor, que é o setor, um núcleo de estágios dentro da gestão de ensino, que recebe essas vagas e faz a divulgação, né? Os próprios coordenadores de curso, muitas vezes as empresas chegam até eles para oferecer vagas, né? E outras fontes de recrutamento, como consultorias de RH, agências de emprego, tem o Cine, que é um serviço do próprio governo, na internet, enfim, hoje tem muitas possibilidades, as próprias redes sociais também, tem empresas que vão buscar candidatos nas redes sociais. Então, ela tem que escolher, né, a fonte adequada, conforme o cargo que ela está oferecendo e o perfil, né, o público-alvo que ela deseja atingir na divulgação dessa vaga. Então, como eu falei, o recrutamento, ele pode ser tanto interno como externo à empresa. Interno, então, é quando a empresa procura preencher uma vaga para um posto de trabalho, ou seja, um cargo, mediante o remanejamento dos seus funcionários, que podem ser promovidos ou transferidos. Então, aí a gente está falando de 2 tipos de movimentação de pessoa que pode acontecer. A promoção tem a ver com uma movimentação vertical, significa que a pessoa vai crescer na carreira, vai ocupar um cargo de um nível hierárquico maior, consequentemente vai ter um salário maior, né? Então, são possibilidades que a empresa pode ofertar e os funcionários aderirem a essas possibilidades. Então, uma movimentação vertical, porque a pessoa vai crescendo, né, dentro do organograma e da hierarquia da empresa. Mas podemos ter também uma transferência. A transferência também é chamada de movimentação horizontal, quando a pessoa migra para um outro cargo de um mesmo nível hierárquico, ou mesmo continua até no mesmo cargo, mas é transferido para uma outra localidade, que muitas vezes é do interesse da própria pessoa, né, trabalhar em outro local daquela empresa. Aí a gente está falando de uma movimentação horizontal.
vejo que nesse caso a gente não trouxe gente fora, a gente está só trabalhando com a movimentação de funcionários dentro da própria empresa. A outra alternativa é o recrutamento externo. Então, o conceito é simples, é quando a organização procura preencher a vaga existente com candidatos de fora, externos, né? E ela pode ter os dois, que é um misto, um recrutamento interno e externo. Por exemplo, a empresa fazer primeiro um recrutamento interno, e se não conseguir preencher as vagas, aí ela abre para o externo, essa é uma opção. E a outra opção é abrir os dois ao mesmo tempo. Abre a vaga, divulga internamente e externamente, e deixa livre concorrência, né, que vença o melhor, digamos assim. Também é uma possibilidade, é um recrutamento misto, porque eu estou fazendo os dois, interno e externo. Ah, qual é o certo? Não tem certo, né? Ambos têm vantagens e desvantagens, e a empresa tem que pesar, então, o que vale a pena para ela. Então, nessa tabela deste slide, nós temos a comparação entre o recrutamento interno e o externo. Então, começando pelo interno, vejam que trabalhar com funcionários da própria empresa é muito mais rápido e econômico. Então, traz essa vantagem para a própria empresa, que ela não vai ter que gastar com anúncio, né? Enfim, fazer todo um processo de fora. O funcionário já está lá dentro. Às vezes basta um convite para a pessoa, um cartaz, um mural, alguma coisa assim, que se consegue rapidamente acessar, né, esses funcionários. E a empresa já conhece a pessoa, né? E vice-versa, a pessoa também já está acostumada com a empresa, enfim, ela já está contratada. Na verdade, o que vai ser feito? Vai ser feito um ajuste no seu, se ela for escolhida, um ajuste no seu contrato de trabalho com um novo cargo e a nova remuneração. Então, é bem mais rápido, bem mais fácil. E a oportunidade de promoção encoraja os trabalhadores a permanecerem na empresa, esforçarem-se mais, apresentarem bons resultados. Então, isso ajuda a reter os talentos, né? Então, todos nós gostaríamos de trabalhar num local que a gente tenha oportunidade de crescimento, que a gente tenha o nosso talento valorizado, reconhecido, que a gente possa estar se desenvolvendo e crescendo profissionalmente. Então, isso é muito bom para os trabalhadores. Por outro lado, para a empresa vai ficar restrita aos atuais funcionários. Então, vejam lá o quadradinho da direita, acima. Há uma restrição do número de candidatos. Por quê? É só os funcionários que tem ali, né? Então, às vezes, não tem muitas opções. Pode inibir o questionamento da cultura e das práticas atuais, porque a pessoa já tem aqueles vícios no trabalho, já está super acostumada, então estimula algo que chamamos de conservadorismo. Ela não vai trazer ideias novas, não vai mudar o processo, enfim, ela vai continuar fazendo o seu trabalho como sempre fez, de forma provavelmente excelente, mas não vai trazer uma inovação, algo diferente, porque ela já está acostumada com aquela realidade. E um problema que pode acontecer, que é bem sério, é o conflito de interesses entre os funcionários. Vocês já devem ter ouvido aquela questão, tipo, por que fulano foi promovido e não eu? Afinal, trabalho aqui há 10 anos na empresa. Ele chegou há 2 anos, por que ele foi escolhido? Então, é bem complicado. E muitas vezes também é escolhida uma pessoa da equipe para assumir uma função de chefia, e a pessoa que era colega, assim, de trabalho, né, do mesmo nível hierárquico, é promovida a chefe. Então, às vezes, isso também pode dar um certo conflito entre os funcionários. Então, a empresa tem que saber gerenciar, levar essas desvantagens em conta e gerenciar isso para escolher um recrutamento interno. Já quando a gente vai para o externo, lembram que externo é trazer gente de fora, a gente tem algo que a gente chama de sangue novo para a organização. Então, pessoas novas, com novas ideias, com uma experiência de mercado, com outras visões, que vão agregar para a organização. Então, enriquece a qualidade dos recursos humanos da organização e pode inspirar inovação. E aí também a gente tem um número de candidatos que pode ser quase infinito, né? Muitas possibilidades para a organização. Por outro lado, há uma demora, uma insegurança, existe um custo nesse processo, talvez a empresa tenha que gastar com anúncios, com consultoria, para ajudar a fazer esse recrutamento. Uma falta de familiaridade dos candidatos externos com a organização, então as pessoas entram e elas não entram já
num ápice de desempenho, elas têm um período de adaptação, de conhecer aquela empresa, as regras, o funcionamento. Então, isso demora um certo tempo. Pode gerar uma decepções de ambas partes, né? Então, aí tanto a empresa pode achar que escolheu o candidato certo e não se adaptar com aquela pessoa e vice-versa, né? A pessoa também tem expectativas, achar que ia ser um tipo de trabalho e na prática é outra e não gostar daquela organização. Então pode acabar se decepcionando. E pode afetar também negativamente a motivação dos atuais funcionários, né? Se, por um lado, o interno pode gerar conflito, o externo também pode, né? Porque pode chegar uma pessoa de fora que cai de paraquedas naquela equipe, que não fecha com aquele grupo, ou que não é aceita por aquele grupo, e as pessoas também podem se sentir desvalorizadas. De repente, eu acho que eu teria condição de ocupar aquela vaga, não fui reconhecido, e trouxeram alguém de fora, né? Para aquele lugar, enquanto eu poderia estar ocupando. Então, esse tipo de conflito pode existir também. Então, vejam que, como eu falei antes, não tem certo e errado, a empresa vai ter que pesar tantos pontos fortes e fracos, né, vantagens e desvantagens de um e de outro, e aí escolher como é que ela vai conduzir esse processo de recrutamento, se interno ou se externo. Então, quais os meios existentes? Bom, aqui a gente tem uma lista, né, e um etc. no final, porque cada dia mais estão surgindo possibilidades. Então, começando pelo primeiro, o cadastro de candidatos que se apresentam espontaneamente ou excedentes de recrutamentos anteriores, que é o banco de dados de candidatos. Então, em certos momentos, eu não preciso abrir um novo recrutamento. Eu já tenho um recrutamento anterior, com currículos recebidos, e se foi feito há pouco tempo, enfim, esses currículos ainda estão atualizados, eu posso aproveitar, né? Aproveitar, fazer uma triagem desses currículos, escolher os melhores, chamar para o processo seletivo, sem a necessidade de estar gastando tempo e dinheiro com anúncios. Também eu posso aproveitar cadastros de candidatos de pessoas que espontaneamente entram em contato com a empresa, seja pelo site, seja mandando currículo por meio de funcionários, entregando na portaria da empresa, então, mandando pelo correio, né? As empresas recebem currículos, muitas vezes, inclusive sem ter a vaga ainda, né? Recebem de vários lugares. Então, isso ela pode ir organizando bancos de dados com esses currículos, né? Um banco de dados de candidatos, e quando tiver uma vaga, ela pode acabar aproveitando. Também é uma forma de se trabalhar. Pode-se colocar anúncios internos, como eu falei antes, cartaz, empresas mais informatizadas usam a própria intranet da empresa para anunciar as vagas internas, empresas maiores, né? Posso trabalhar com cartazes, anúncios na portaria da empresa, na vitrine, né, onde a empresa está localizada. Posso trabalhar com indicações de funcionários ou de ex-funcionários. Então, às vezes, um funcionário está saindo, era um excelente funcionário, e está saindo por algum motivo, e aí a chefia pergunta, teria alguém para indicar para a tua vaga? Né? Normalmente, dependendo do tipo de trabalho especializado, tem amigos, conhecidos, que tem a mesma formação, e pode estar indicando. Né? Então, a empresa que trabalha com indicação tem muito aquele princípio da confiança, né? De, vou acreditar, né, na indicação de tal pessoa, porque ela é uma pessoa com credibilidade, enfim, né, já vai poder me ajudar nesse processo. Também anúncios em jornais, em revistas, na própria internet, nas agências de emprego como o Cine, né, agência de emprego do governo, ou empresas privadas como consultorias e agências. Aí aparece a figura dos famosos headhunters, que são os caça-talentos. São aqueles profissionais especializados em recrutamento e seleção que caçam os melhores, os melhores talentos de outras empresas. É aquele que vai fazer uma proposta para um funcionário X, numa empresa X, né, vir trabalhar na minha empresa, né, e vai tentar trazê-lo para dentro da minha organização. Esses headhunters cobram caro, né? Normalmente, em consultorias, agências privadas, a cobrança delas da empresa contratante é proporcional ao salário do cargo,
Então, se é um cargo com baixo salário, provavelmente o serviço vai ser bem baratinho, porque existem muitos candidatos no mercado. Agora, se é um cargo super especializado, com alto salário, vai dar bastante trabalho para conseguir esse candidato. Aí ela vai cobrar bem mais. As instituições educacionais, universidades, institutos, escolas técnicas, enfim. A internet, como eu falei antes, e aqui a internet é um mundo, pode ser tanto o site da própria empresa, às vezes a gente entra, né, no site de uma empresa e tem lá um link, trabalhe conosco. Então, nesse link, ou a gente preenche um cadastro, né, com os nossos dados, ou a gente faz já o próprio envio do currículo. Tem as agências também de recrutamento na internet, as redes sociais, enfim, né, são várias possibilidades que a empresa vai ter para escolher, tanto para trabalhar internamente, como com o recrutamento externo, que aí a gente tem bem mais meios disponíveis. Então, a escolha de um determinado meio de recrutamento depende do tipo de cargo a ser preenchido. Por exemplo, cargos de nível executivo, normalmente se usa agências especializadas ou anúncios em jornais e revistas especializados, como Gazeta Mercantil, Revista Exame, etc. Ou seja, né, anunciar em jornais e revistas que aquele público lê, né, porque aí ele vai ver, aquele público, né, os candidatos vão ver o anúncio e podem se interessar por ele. No nível operário, cartazes ou anúncios na portaria, a utilização do serviço do Cine ou mesmo indicação de funcionários é bem comum. Trainees. Trainees são jovens, né, é um programa, na verdade, que a empresa oferece, um programa trainee para jovens, em final de curso superior ou recém-formado, tem um perfil estabelecido para ocupar um cargo de trainee dentro da empresa e depois de um determinado tempo, a pessoa vai ser aproveitada para um cargo gerencial. Então, nesse tipo de programa, normalmente se utiliza instituições educacionais, universidades, enfim, ou sites na internet. Também agências na internet que fazem esses programas de trainee. Vamos ver agora os tipos de anúncios. Tá? Então, eu trouxe 3 tipos básicos, né, para mostrar para vocês, que é o anúncio fechado, o aberto e o semi-aberto. Vejam esse anúncio fechado, um exemplo fictício, né, de uma vaga de supervisor de atendimento ao cliente. Tem a descrição, mais ou menos, da vaga, né, só diz que é uma empresa multinacional localizada na região de São Bernardo do Campo, não tem um endereço, não tem nada, tem uma caixa postal, que é uma caixa que a empresa aluga nos Correios para receber correspondência. Então, qual é a característica desse anúncio? A empresa recrutadora não se identifica nominalmente. Nós não sabemos qual é a empresa que está ofertando a vaga. Então, essa é a característica do anúncio fechado, não tem essa informação. Mas por que a empresa vai, então, colocar um anúncio sem se identificar? Tem vários motivos. Primeiro, pode ser uma vaga sigilosa, ela não quer que o concorrente saiba que ela está oferecendo aquela vaga. Pode ser também uma vaga que ainda tem pessoa ocupando. De repente é uma pessoa que a empresa está cogitando dispensá-la. Então vocês imaginem a pessoa está lá lendo um jornal ou navegando na internet e vê o anúncio da sua vaga. Né? Então é uma coisa que não tem como revelar. Ou mesmo para evitar, assim, possíveis filas na portaria da empresa, de repente, é uma empresa que pode chamar muito a atenção e a empresa quer manter esse sigilo. Então, é uma estratégia de preservação de imagem da empresa. Tá? Daí vocês podem dizer, mas o candidato é tão ruim, né, não saber a empresa. Claro, realmente, o candidato fica às escuras, né, sem informação, mas para a empresa pode ser interessante. Então, por isso ela muitas vezes tem essa opção. Vamos lá. Às vezes trava aqui meu computador. Anúncio aberto. No anúncio aberto é o contrário. Nós sabemos qual é a empresa que está ofertando a vaga. Então, a empresa se identifica nominalmente e ainda indica o endereço de contato. O endereço da empresa mesmo, né? Então, vejam aqui no exemplo, 2 vagas, uma para supervisor de usinagem
e uma para mecânico de produção. E tem ali o nome da empresa, Rolls-Royce, e tem o endereço, né? Rolls-Royce, departamento de RH, rua tal, 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 São Bernardo do Campo, São Paulo. Então é o contrário do fechado, escancarou, né? Abriu. Né? Então tem o nome e o endereço. Tá? O endereço dela. Então a pessoa pode ir lá, levar o currículo, se quiser, ou mandar pelo correio. Né? Então, essa é uma estratégia. Aí a empresa não tem restrição, né? E resolve, então, divulgar tudo. E o terceiro tipo é o do anúncio semi-aberto. Então, ele é aberto no sentido de que tem o nome da empresa, mas ele não é totalmente aberto, porque não tem um endereço de localização física daquela empresa. Então, a empresa se identifica nominalmente, mas não fornece o endereço para comparecimento pessoal. Então, nós temos aqui uma vaga para médico do trabalho, temos o nome da empresa, Mannesmann Rexroth, né? E não temos o endereço, temos apenas uma caixa postal. Depois vocês vão dizer, tá, mas isso não faz muito sentido, porque afinal a gente sabe qual é a empresa. Se a gente for no Google Maps, no site, em qualquer lugar, a gente descobre o endereço da empresa. Ok? Mas não é uma questão de descobrir ou não o endereço da empresa. A questão é que a empresa não está estimulando que as pessoas vão lá levar o seu currículo. Ela está recebendo de uma outra forma. Nesse caso, por uma caixa postal, mas poderia ser por e-mail. A gente encontra vários anúncios que tem lá o nome da empresa e envie seu currículo para RH, o nome da empresa, né? Então, esse é mais comum, ou pelo site, pelo cadastro do site da empresa, mas ela não está estimulando o comparecimento pessoal. Qual anúncio eu devo escolher? Depende da estratégia que você quer adotar, se você quer preservar o nome da empresa ou não, se você quer estimular o comparecimento pessoal ou não. Então, também não tem certo e errado, tem o anúncio mais correto para aquilo que você quer ter como política. E outra observação, aqui nós estamos falando apenas de anúncios oferecidos diretamente pelas empresas. Porque se vocês abrirem um jornal, por exemplo, vocês vão verificar que tem anúncios que não são diretamente das empresas, tem anúncios que são de agências de emprego. Então, na agência, a agência pega no mesmo anúncio, ela coloca várias vagas de várias empresas diferentes. Nesse caso, em anúncio de agência, mesmo que a agência coloque lá o seu nome e tal, a gente não sabe quais são as empresas que estão oferecendo aquelas vagas. Não são vagas para trabalhar na agência, né? São vagas para clientes que essa agência tem, né, e que estão oferecendo as vagas naquele momento. Então, nesse caso, a gente considera esse tipo de anúncio fechado, porque a gente não sabe quais são as empresas que estão oferecendo as vagas. Também nos jornais, nós ainda encontramos alguns anúncios, aqueles com letra bem pequenininha, por exemplo, contrata-se padeiro, telefone tal, tal, tal. Né? Nossa, super econômico, né? Então, nós não sabemos nem que padaria é, que local é essa. Então, né, a gente só pensa, a pessoa, quem é padeiro, se tiver interesse, vai ligar para esse número. Então, também é um anúncio fechado, né? Por que não colocou padaria da esquina, contrata padeiro? Talvez o escrever padaria da esquina ocupasse mais espaço no anúncio. E quando é anúncio de jornal em papel, vocês sabem que o preço que a empresa do jornal cobra de quem quer colocar o anúncio é proporcional ao tamanho daquele anúncio, número de linhas, se vai ter cores ou não vai ter cores. Então, às vezes, um pequeno negócio não tem muito dinheiro para gastar com anúncio, então ele coloca lá um anúncio bem baratinho, bem simplificado, né, com o mínimo de palavras possíveis para economizar. Agora, as empresas que têm mais condição, elas às vezes fazem anúncios gigantes, assim, de página inteira, meia página, com cores, se identificando com várias vagas, para chamar a atenção dos possíveis candidatos. Então, tudo é uma questão de quanto a empresa está disposta a investir, né, da possibilidade dela, e da política que ela quer adotar. Tá? Bom, aqui a gente fecha essa apresentação, e aí a gente já vai abrir para as perguntas e comentários.
eu tirar aqui.